Jornal Nacional. Veredito em Vitória. José Rainha Júnior é absolvido da acusação de assassinato. Duelo em Brasília. Senadores da base aliada do governo trocam acusações na tribuna. A mãozinha na propina. Nossos repórteres mostram como os carros rebocados são liberados livres de taxas e multas. A morte na volta da escola. Uma prefeitura contrata caminhões pau de arara para transportar estudantes. O prazer de ensinar. Professores que encontram motivação para o trabalho, mesmo com salários baixos. E o exemplo do respeito. O Brasil sem barreiras para todos os cidadãos. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. Depois de ser condenado a mais de 26 anos de prisão no primeiro julgamento, em 97, José Rainha Júnior foi considerado inocente hoje em Vitória. O segundo julgamento durou 3 dias. Os integrantes do Movimento do Sem Terra acompanharam o julgamento por um telão. Os advogados de acusação criticaram os métodos do MST. A promotora mostrou as armas recolhidas do acampamento onde aconteceu o crime em 89. A promotoria comparou José Rainha a Hitler, o ditador nazista. Um homem perigoso que hoje coloca em risco a tranquilidade nacional. A defesa mostrou registros da Câmara Municipal de Fortaleza. Prova, segundo os advogados, de que José Rainha estava no Ceará no dia em que o policial e o fazendeiro foram assassinados. Tese confirmada ontem em plenário por 2 vereadores de Fortaleza. Nós não queremos fabricar inocentes, mas nós não queremos também fabricar culpados que são inocentes. Foram 5 horas de debate. No fim da tarde, os 7 jurados se reuniram em uma sala secreta para decidir se José Rainha estava mesmo no Espírito Santo no dia do crime e se ele teve alguma participação nos assassinatos. Os jurados ficaram reunidos por 40 minutos. Foram 4 votos a 3. Para absolver, como de fato absolvo, o réu José Rainha Júnior, já qualificado, da imputação criminal que lhe foi feita. Os jurados entenderam que ele não estava no Espírito Santo no dia do crime. Eu acho que a verdade prevaleceu. José Rainha saiu do tribunal carregado pelos manifestantes. Foi direto para a praça no centro da cidade, comemorar com os integrantes do MST. A promotoria disse que vai recorrer ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Os senadores Antônio Carlos Magalhães, do PFL, e Jader Barbalho, do PMDB, voltaram a trocar acusações hoje na tribuna do Senado. O presidente da casa, Antônio Carlos Magalhães, entregou à mesa diretora um dossiê com denúncias contra o presidente do PMDB, Jader Barbalho, e abriu mão do seu sigilo bancário e fiscal. Estou encaminhando por intermédio de Vossa Excelência aos gerentes de todos os bancos onde tenho conta a quebra do meu sigilo bancário. Jader Barbalho foi para a tribuna responder a Antônio Carlos, também carregando um dossiê. Passou a ser objetivo de vida do senador Antônio Carlos impedir uma possível chegada minha à presidência do Senado. Que coisa extemporânea, que coisa intempestiva. E falou de uma representação no Senado contra Antônio Carlos Magalhães. E o senador Rames Tebet já despachou, nomeou relator, que é o senador Osmar Dias. Apenas os nossos não concedi a parte a Vossa Excelência. Nem pode conceder. Não concedi a parte. Fique quieto. Não concedi a parte. Onde eu vi calado, ouça calado aí. Ouça calado aí. Fique caladinho aí. Jader também mencionou as acusações da ex-primeira-dama da cidade de São Paulo, Nicéia Pita. Eu fui trocado pela Nicé. Não, a Nicé é sua. O processo é seu. Fique com a Nicéia, fique com a Nicéia, fique com o processo, que a Nicéia e o processo são seus. O senador Antônio Carlos Magalhães voltou à tribuna para responder ao senador Jader Barbalho. Manchete do Estado de São Paulo, o Pará agora só tem ladrão, louco e traidor. Está aqui a manchete. Vossa Excelência era o ladrão.
Não era nem o louco, nem o traidor. Tenho a minha personalidade, que não é a sua, de tantas vezes ir ao meu gabinete falar mal do presidente da República. Nunca ninguém falou tanto contra o presidente da República no meu gabinete do que Vossa Excelência. A mesa do Senado decide amanhã o que fazer com os dossiês entregues pelos senadores. Agora à noite, o senador Jader Barbalho também abriu mão do sigilo bancário e fiscal. Em instantes, a CPI ouve o padre que recolhe na missa denúncias contra traficantes. E o flagrante de suborno para livrar um carro de multas e do reboque. Um carro é rebocado e uma quadrilha entra em ação no depósito municipal no Rio. O Jornal Nacional mostra o flagrante. Depois de pagar a propina, o motorista sai dirigindo tranquilamente com a ajuda da guarda da prefeitura. É tanto movimento que os reboques fazem fila. Todos os dias, os depósitos da prefeitura recebem, em média, 20 carros. Para liberar o veículo apreendido, o motorista tem que cumprir algumas exigências, entre elas o pagamento de diárias no depósito e de todas as multas pendentes. É um processo trabalhoso e demorado, pode levar alguns dias. Com uma câmera escondida, nós acompanhamos o motorista de uma van apreendida semana passada. Para liberar o carro, ele teria que pagar quase R$ 2.500 de multas, a maioria já vencida, mais R$ 115 por 5 diárias. Na porta do depósito, o encontro com 2 homens. Começa o acerto. Encontro do mundo desse carro. Procura a gente para conseguir na primeira aqui que a gente libera para você. Mas essas multas que eu tenho 2.000 e pouco tudo também. Multa a gente dá um jeito. Não esquenta a cabeça com multa, não. Pode ter até 100 mil de multa. Vai lá, não esquenta a cabeça. O preço do negócio é acertado no momento em que passa uma Kombi da Guarda Municipal. Está na faixa dos R$400. No outro dia, voltamos. O intermediário que vai receber o dinheiro é uma mulher. O preço caiu. O dinheiro é entregue na porta do depósito, na frente de um guarda municipal. Ela garante que está tudo ok. Como é que é? Você libera tudo, mas o liberado, meu mundo é. Na hora de sair, os guardas municipais do depósito ainda ajudam a empurrar a van. O motorista não quer mostrar o rosto. Ele diz que o esquema envolve muita gente. Ali eu acredito que todos sejam coniventes, porque todos sabem, veem o dinheiro e o tratamento, inclusive, muda após o pagamento dessa propina. Eles facilitam de todas as formas para você sair com o carro. A CPI do narcotráfico se dividiu para tomar depoimentos em 2 estados. No Amapá e em Pernambuco, deputados ouviram políticos e empresários acusados de ligação com o crime organizado. Salgueiro, que fica a 540 quilômetros do Recife, é a principal cidade da região conhecida como Polígono da Maconha. O padre Remide Vetor, que na igreja incentiva a população a denunciar pessoas ligadas ao tráfico de drogas, foi o primeiro a depor. Ele entregou aos deputados cartas anônimas de fiéis contendo denúncias que ainda não foram reveladas pela CPI. O depoimento mais importante foi o deste homem, que usando um capuz denunciou empresários, policiais, políticos de Pernambuco. Entre eles, o deputado estadual Afonso Ferraz. Toda denúncia que é feita se torna em nada, né? Como tem de cargas roubadas, de plantio de maconha dentro da fazenda de Afonso Augusto, que a própria polícia, do deputado Afonso Augusto Ferraz. Para os deputados, os últimos depoimentos no Recife e aqui em Salgueiro comprovam que traficantes de Pernambuco estão ligados a outros traficantes de Alagoas e do Piauí. Nós agora temos que fazer um cruzamento para saber os nomes que foram citados em Alagoas, Pernambuco, no primeiro depoimento de Pernambuco, no segundo e talvez em outros que possam acontecer. O deputado estadual Afonso Ferraz não foi localizado para falar sobre as denúncias. Em instantes, o tamanho do aumento na conta de luz. E a Rússia ganha o seu mais ilustre aposentado. A inflação de São Paulo fechou o mês de março com alta de 0,23%, segundo a FIPE. Em fevereiro, o índice de preços ao consumidor tinha caído 0,23%. Os preços que mais subiram foram os de transportes e habitação. A conta de luz vai aumentar para consumidores de São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, Sergipe e Rio Grande do Sul.
A Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou reajustes entre 7% e 12% para 10 distribuidoras. O ministro da Fazenda descartou hoje um novo aumento do salário mínimo em janeiro. Pedro Malan foi à comissão do Congresso encarregada de transformar em lei a medida provisória do governo. Esses aposentados até tentaram acompanhar o depoimento do ministro Pedro Malan, mas alguns queriam discutir com o ministro, criticar o novo mínimo. Eu determino mais uma vez a segurança retirada de todos aqueles que indevidamente estão se manifestando. Foram retirados da sala e protestaram. Respeita aos aposentados! Fora FMI! E o ministro Pedro Malan insistiu. Só dá para pagar o salário mínimo de R$ 151, mas ele até reconhece que o valor é baixo. Eu acho, como acha o presidente, a dona Ruth Cardoso, a minha mulher, os meus filhos, todos os meus familiares, que o nível é baixo. Mas o ministro criticou o que ele chama de soluções simplistas. Disse que até agora não apareceu nenhuma proposta que permitisse um aumento maior para o salário mínimo. E o ministro Pedro Malan avisou, se depender dele, não tem novo aumento em janeiro, como quer o PFL. O ministro Francisco Dornelles, do Trabalho, também veio à comissão e repetiu. É impossível dar um aumento maior. O plenário tem até o dia 22 para votar a medida provisória do salário mínimo, o que não acontece há 4 anos. Desde 96, o governo vem reeditando as medidas provisórias do mínimo. O ex-presidente russo Boris Yeltsin recebeu hoje a carteira com o registro de aposentado. Yeltsin passou 9 anos no poder e renunciou em dezembro do ano passado. Agora deve receber o correspondente a R$ 700 por mês e vai torcer muito para que o sucessor, Vladimir Putin, ponha em dia o pagamento dos pensionistas do governo. Daqui a pouco, desrespeito e morte no transporte de estudantes. E na série sobre educação, a importância da formação do professor. Depois da tragédia, a tortura. Sumiu o corpo de uma das vítimas do acidente entre um caminhão e um ônibus no começo da semana na rodovia Regis Bittencourt. Há 2 dias, Sérgio bate de porta em porta. IML, hospitais, delegacia. O corpo da mulher desapareceu. E ele tem certeza que a professora Beatriz Silva, de 30 anos, morreu no acidente de segunda-feira na Regis Bittencourt. Um contêiner se soltou de um caminhão e caiu sobre um ônibus na altura de Miracatu, a 130 quilômetros de São Paulo. O corpo de Beatriz aparece nas fotos da Polícia Técnica e nas imagens feitas pela equipe de resgate. Com certeza absoluta. É exatamente a mesma roupa que ela estava usando quando saiu de casa. A lista da Polícia Rodoviária indica: havia 17 corpos no local da tragédia. Este funcionário da companhia funerária confirma que todos foram transportados para o IML de registro, a 83 quilômetros do acidente. Mas o diretor do Instituto Médico Legal diz que as contas não batem. 16 corpos que estavam no necrotério aqui em registro. Não foi um acaso, não foi uma omissão, não foi um equívoco, foi má fé. Fontes da polícia dizem que uma quadrilha especializada na venda de cadáveres pode estar agindo na região. É o segundo caso na região em menos de um mês. No dia 21 de março, o corpo de um aposentado foi trazido aqui para o IML de registro e desapareceu. Segundo a polícia, teria sido levado por engano por outra família e enterrado na cidade de Sorocaba. Mas o caso até agora não foi esclarecido. 3 pessoas morreram na batida de 2 caminhões no interior de Sergipe. O acidente foi no município de Nossa Senhora da Glória, no sertão de Sergipe. 2 caminhões bateram de frente. 23 pessoas ficaram feridas. Morreram um rapaz e 2 estudantes que estavam no pau de arara alugado pela Prefeitura de Glória para transportar alunos. O prefeito diz que foi responsável pelo contrato, mas em caso de acidente... A cláusula no contrato não diz se o responsável é o município. Então fica a critério do dono do caminhão. Os estudantes Márcio, de 16 anos, e Flávio, de 11 anos, moravam a 35 quilômetros da escola. Todas as noites viajavam com os colegas, mas agora os pais preferem que os filhos parem de estudar. Sem condições de ver meu filho estudar mais. Por quê? Porque o transporte. Apesar dos casos de acidentes e mortes, a irregularidade continua. Todos os dias, centenas de estudantes que moram longe das cidades têm que ir para a escola e voltar para casa nas carrocerias dos caminhões lotados. Os estudantes, alguns bem pequenos, se espremem entre os bancos. Os caminhões são fretados pelas prefeituras que desrespeitam o Código Nacional de Trânsito.
Esse tipo de transporte é considerado uma falta gravíssima, mas no caminho do Pau de Arara não há fiscalização. O Ministério da Educação acaba de determinar a abertura de uma sindicância para apurar a aplicação dos recursos destinados à educação no município de Nossa Senhora da Glória. O transporte escolar é só um dos muitos problemas da educação pública no Brasil. O salário de quem ensina é outra questão importante. O professor só passa a ganhar mais com o tempo de serviço. Mas apesar de todas as dificuldades, muitos desses trabalhadores encontram disposição para inventar e motivação para se aprimorar. É o que mostra a terceira reportagem da série especial sobre a educação no nosso país. Aprovada em 4 vestibulares, a professora Maria José nunca conseguiu terminar a faculdade de História. Eu tinha que optar ou o trabalho ou a faculdade. Acabava sempre desistindo. A chance de se formar veio com um programa da Secretaria de Educação de Goiás, que já atende 2.500 professores. São encontros quinzenais, trabalhos em casa e se dá muito bem para conciliar trabalho e estudo. A professora Auristela agora também consegue conciliar o trabalho com a formação num curso superior. Exigência da nova lei da educação para todos os professores a partir de 2007. Nós fazemos assim uma troca de experiência na sala de aula e a cada dia que passa a gente aprende muito mais. Esta escola de Goiânia ganhou uma creche e novos jardins depois que a diretora Leni Rodrigues aprendeu a aproveitar melhor os recursos de que dispõe. Num curso de uma semana sobre gestão escolar, percebeu que com planejamento era possível tocar projetos mesmo sem muito dinheiro. Com campanhas, com sensibilização da comunidade, com os amigos da escola. Me aguçou o pensar, o fazer, o não esperar. Só esperando nada acontece. Os alunos desta escola pública de Curitiba se preparam com entusiasmo. E a lição de inglês sai do livro para ganhar vida na interpretação deles. Meat, eggs, vegetables, rice. A iniciativa da aula foi da professora Célia da Cruz, que depois de 15 anos de profissão, teve a oportunidade de repensar o próprio trabalho. Na busca de realização profissional e de aulas melhores para os alunos, descobriu um caminho. É a motivação, sem sombra de dúvidas. Eu posso retratar assim o antes e após Faxinal do Céu. Faxinal do Céu é a sede da Universidade do Professor, um antigo acampamento de operários que virou centro de capacitação para profissionais do ensino. Junto à natureza, eles experimentam novas formas de treinamento. A professora Márcia aprendeu a usar o computador para ensinar matemática. É 1/3, ok? O professor, ele se sente como algo novo que ele está buscando, né? Quer dizer, é uma coisa que chegou para ele está aprendendo, está passando isso para os alunos e os alunos conseguem desenvolver um melhor trabalho. O professor que chega, faz uma inovação, uma coisa diferente, torna aquilo uma coisa interessante e vai nos mostrar que é legal aprender. A motivação para o trabalho pode ser transformadora. Nesta sala, por exemplo, só o quadro negro lembra o ensino tradicional. No lugar das carteiras, os professores trouxeram o ambiente da casa dos alunos para dentro da escola. O resultado é uma aula nada comum. Nos cômodos improvisados, as crianças entram em contato com livros, jornais e programas de TV. Enquanto o professor de artes fala sobre cores, o professor de educação física corrige a postura dos alunos e explica a importância dos alimentos na saúde. Em energia e energética. Parece coisa de maluco, né? Mas na verdade não é. Na verdade isso traz pra gente sim, uma alegria, porque você vê que é possível você implantar coisas novas. Quando você coloca na prática, você vê que o resultado é extraordinário, que você consegue um aproveitamento maravilhoso dentro das aulas. Amanhã, na quarta reportagem da série, as empresas que estão investindo na educação e lucrando com isso. Veja a seguir, Ronaldinho passa em novo teste para voltar a jogar. E o Brasil sem barreiras para todos os cidadãos. O processo contra os ex-administradores do Banco Nacional continua desaparecido. A Justiça Federal de Brasília disse que não está com os originais. E o Banco Central insiste que o processo foi enviado para lá há 2 anos. O presidente Fernando Henrique Cardoso disse hoje que o BNDES está estudando formas de financiar os bancos brasileiros que vão disputar a compra do Banespa. A declaração foi feita no encerramento do encontro de cúpula com chefes de Estado da América Central, na Costa Rica. No encontro, ficou decidido que o Mercosul vai ampliar a integração comercial com os países da América Central e do Caribe. Agora à noite, o presidente deve seguir viagem para a Venezuela. O
Brasil vai pagar 10 bilhões de dólares ao FMI até o próximo dia 12 e vai dispensar as parcelas restantes do empréstimo do Japão e do BIS. O Banco Central considera que a economia está estável e o país não corre riscos. O Japão tem um novo primeiro-ministro. O ex-secretário-geral do partido do governo, Yoshiro Mori, vai substituir Keizo Obuchi, que está em coma. Yoshiro Mori tomou posse numa cerimônia presidida pelo imperador Akihito. O novo primeiro-ministro japonês reconduziu todo o ministério que tinha renunciado ontem. Agora, o novo premier vai marcar a data das eleições gerais. Faz sol e a temperatura sobe em quase todas as regiões do Brasil nesta quinta-feira. Uma grande massa de ar seco que cobre boa parte do país impede a formação de nuvens carregadas e deixa o tempo aberto o dia todo no interior paulista e Triângulo Mineiro. Faz sol também, mas chove no fim da tarde do extremo sul ao litoral do Nordeste. Tempo chuvoso apenas do norte fluminense ao sul da Bahia e na região norte. Mínima de 14 graus em Curitiba e máxima de 34 graus em Campo Grande. Depois da liberação do médico, Ronaldinho se submeteu hoje a um outro exame. O teste foi realizado num jogo-treino contra uma equipe amadora de Milão. O técnico do Internacional queria ver como Ronaldinho estava fisicamente. O craque ficou em campo por 45 minutos, fez um gol e foi aprovado. Na próxima quarta-feira, ele vai disputar a primeira partida oficial desde a cirurgia no joelho. Tentando aí recuperar o ritmo de jogo nesses treinamentos que são importantes. Então a gente vai trabalhar aí forte durante essa semana para entrar bem na partida. Quando voltou para casa, Ronaldinho nem pôde comemorar o bom treino. Foi correndo para um hospital de Milão para acompanhar o nascimento do filho. De acordo com os médicos que cuidam de Milene, Ronald deve nascer entre hoje e amanhã. O Jornal Nacional mostrou ontem obstáculos para quem depende de uma cadeira de rodas. Hoje você vai conhecer iniciativas que podem promover revoluções na vida desses brasileiros. São Paulo. Por favor, você pode me ajudar? Curitiba. Nas principais linhas de ônibus, o acesso é assim. Motiva mais para nós vivermos socialmente com mais dignidade. Do pouco ou bastante que já foi feito, já é suficiente para nós termos um pouquinho de liberdade, autonomia e independência. Independência que o Jornal Nacional mostrou ontem sendo negada a Lourivaldo na avenida mais rica do país. Mas a mesma cidade de São Paulo reserva boas surpresas. No shopping ele tem direito às melhores vagas. Os deficientes também têm cadeiras motorizadas à disposição. Tudo largo, bem tranquilo, tem sanitários adaptados, né, para deficiente físico. A maioria dos locais, infelizmente, tem degrau na entrada do sanitário, a porta é muito estreita, não existe um reservado apropriado para se entrar com a cadeira de rodas. E pensar que todos deveriam ser assim para estar de acordo com a lei. E os prédios mais antigos, que ficaram prontos muito antes das leis e não tem espaço onde se possa construir uma rampa? Para esses, a tecnologia pode ser a solução. Um pequeno elevador, proteções laterais para a cadeira não escorregar. O próprio Lourivaldo controla a velocidade de subida. Vencidos os 15 degraus que levam ao cinema, onde tem espaço reservado. Esses lugares ainda são ilhas num mar de barreiras. Como encontrá-los? A resposta pode sair desta sala. No computador, 90 tipos de serviços diferentes, de hotel a dentista, de teatro a restaurante, preparados para receber deficientes. Faz a diferença em ter uma vida produtiva, feliz e plena, e ter uma vida infeliz, triste, doente, como a deficiência foi vista durante muito tempo, né? Um tempo que se foi expulso pelo trabalho desses deficientes de Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. Juntos, eles distribuem suas eficiências, se completam. A gente sente bastante alegria em fazer essas coisas. A gente não tem aqui tempo ruim. Pra gente é sempre tempo bom. Tempo de criar corpos, roupinhas, olhares, sorrisos. Nunca tiveram trabalho antes. Hoje são donos de uma fábrica de brinquedos. Há 3 anos, Daniel perdeu a visão, o emprego e quase foi convencido do pior. Muita gente assim cansava de falar para mim: ah, Daniel, você é um cego, você é inútil, aleijado, você não presta para nada. Quando apareceu aqui, eu vi aqui muita gente aqui cego, surdo, mudo, gente de cadeira de roda. E aqui a gente trabalha. Para mim, é um trabalho super importante.
importantíssimo. A fábrica de brinquedos de Mogi Guaçu ganhou um terreno da prefeitura e busca parceiros para aumentar a produção e construir um centro de reabilitação para os funcionários. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você e até amanhã.